Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber o Dr. Euclides Teodoro, ele que é professor universitário, advogado e empreendedor. Olá, Dr. Euclides, tudo bem? Seja Olá. muito bem-vindo. Posso te chamar Obrigado. de Euclides Do apenas? jeito que você quiser, fica à vontade. Então tá Obrigado bom. pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar aqui nosso bate-papo falando sobre lá. você, antes de tudo. Em que momento você decidiu empreender e por que você escolheu a área do direito? Desde criança. Eu não via outra profissão na vida, a não ser ser advogado. No colégio, no primário, eu acho que eu já defendia os amigos e as amigas de escola, né? E aí eu acho que talvez também influenciado pelos vizinhos, por amigos, conhecidos, e aí eu enveredei já direto pelo direito. Tanto que quando eu fui fazer o colégio, eu escolhi o colégio técnico em administração porque tinha disciplina de direito. Então eu já sempre foi nessa... Eu acho que é coisa que vem na gente, né? Vem conosco. Olha só que legal, um talento nato, então. Tomara, pode ser. E que tal empreender na sua área, doutor? É gostoso. Ela é muito dinâmica, muda muitas coisas, né? E isso acaba fazendo com que a gente estude mais, pesquise mais, né? E as coisas vão mudando, vão alterando. É gostoso. E o que te tira do sério na sua área hoje? Quais são os maiores desafios, eu quero dizer? As decisões judiciais tiram a gente do sério, né? Às vezes coloca a gente, deixa a gente alegre, deixa a gente contente, mas tem muita coisa que às vezes quando a gente olha que destoa totalmente daquilo que nós estamos acostumados a ver, a ler, a assistir e pesquisar, né? Isso aí tira a gente do sério, né? E Euclides, qual é a sua área de especialização para quem ainda não conhece seu trabalho? Direito civil. Eu sou pós-graduado em direito civil, né? Com ênfase em consumidor. Mas eu atuo em outras áreas também. Na área, por exemplo, de criminal, eu faço. Tribunal do júri, eu atuo também. Que é uma área também muito boa, muito gostosa, que traz referências para a minha área do direito civil, né? Mas eu sou civilista. Uhum. Tem algum momento marcante da sua trajetória que você possa dividir aqui com a gente? Algo que tenha mudado o rumo da sua carreira? Marcante, tudo é marcante, né? O processo é direito que envolve as questões das pessoas. Sempre tem um fato marcante, né? Mas eu tenho, por exemplo, uma história engraçada. Quando eu comecei a carreira, 23 anos atrás, uma senhora que trabalhava com a minha mãe em casa, vários filhos tal, e ela virou para mim e falou assim, o meu marido morreu há muitos anos lá em Brasília, e será que eu tenho direito, né, a pensão, alguma coisa? Eu falei, ele trabalhava? Ela falou, sim, ele era registrado, ganhava até relativamente bem numa casa. E aí a gente falou, eu vou ver. Início de carreira, essa parte previdenciária não é uma parte que era minha, eu nem estudei para isso, mas eu falei, início a gente acaba vendo e assistindo e pegando tudo. Uhum. E aí, enfim, eu fui atrás do direito dela para saber, né? Aí peguei o CPF, os dados, naquele tempo as coisas ainda eram físicas, né? Não tinha computador, não tinha internet. Não Tudo tinha... mais lento. Exato, você tinha que se deslocar. Né? Tinha uma prima nossa, que a gente considera como prima, que é a Rosana, que na verdade ela é sobrinha de uma tia minha, que trabalhava no INSS. Ô, Rosana, tô indo aí pra você me ajudar numa missão aí, que eu tô com uma questão previdenciária para resolver. Vem pra cá. Você foi até Brasília? Não, eu fui até São Miguel Paulista, que era a agência onde a pessoa morava. Sim. E aí, pra começar a dar entrada, porque a princípio nós tínhamos a ideia de que ela não tinha dado entrada ainda no direito. Uhum. Rosana, quando pegou o CPF dela, olhou e ficou incrédula, né? Parou assim, olhou para mim, virou pro sistema, apagou o CPF, digitou de novo. Falou, essa mulher morava em Brasília? Eu falei, morava. Então, ela deu entrada lá e ela ainda não foi buscar o benefício. Há uns 8 anos atrás. Essa mulher tem uma grana absurda para receber. Tá lá acumulado. Eu fiquei feliz que eu falei, bom, não vou entrar com o processo, vou dar a notícia boa para ela, vai ficar toda contente. E disse pra ela, olha, tá aí, você fez tudo na época, desculpa, é que eu não sabia, eu fiquei em depressão, fiquei muito mal. Depois que meu marido morreu lá em Brasília, as coisas não deram certo. Ela tinha esquecido, então? Ela tinha esquecido completamente e uma pessoa extremamente simples não sabia, né, dessas coisas e acabou vindo embora. No que ela veio embora, deixou e foi tocando a vida. Topou um advogado, falou, vem pra mim. E aí, quando eu contei pra ela, ela falou assim, olha, eu mantenho um contrato com você de 30% do que você conseguir. Eu falei, mas a senhora já ganhou. Ela falou assim, não, mas eu não sei resolver isso. Aí eu tive que ir pra Brasília. Aí fui em Brasília, lá eu apresentei a procuração dela,
transferi o banco para São Paulo, então são essa. E aí isso acabou me ajudando muito também na carreira. No começo da carreira. Porque eu montei escritório tudo e ela Olha acabou comprando só. uma casinha para ela. Que maravilha, que história Então nós temos incrível. essas histórias assim engraçadas, né, Sim. que são marcantes. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 27 anos. 27. E como foi esse momento da sua vida, a transição da universidade para a vida prática como advogado? Olha, eu sempre fiz estágio. Desde a época da faculdade eu fiz estágio e eu procurava acompanhar advogados mais experientes e assistir o trabalho deles, ver a atuação deles. Então essa transição de faculdade para escritório, eu não tive muita dificuldade. Eu tinha muita vontade de iniciar, muita vontade de começar, né? Então eu já iniciei primeiro com o pé direito, né? E depois colhendo essas informações e o trabalho dos colegas, dos amigos, né, que eu ia conhecendo e ia engajando na vida. Essa é uma história muito positiva do começo da sua carreira. Tem alguma história negativa que você se lembre, que tenha marcado sua trajetória? As histórias negativas são aqueles clientes que conversam com a gente, juram a inocência e acabam sendo condenados, né? Ou seja, a prova do processo da coisa leva a justiça a interpretar que ele é o culpado e o responsável por isso. Essas são as histórias negativas, né? E Euclides, sua especialização é em direito civil, né? O que diz respeito ao nosso patrimônio, aos nossos bens, às nossas pessoas, vizinhança, questão familiar, sucessória, está no direito civil. Então tudo, praticamente, da nossa vida privada está no direito civil. E que tem uma ligação também com o consumidor, né? Porque a gente somos consumistas diariamente, né? Horariamente, como se diz, né? Então a gente está toda hora consumindo, né? Toda hora comprando, toda hora contratando. Então isso faz parte do cotidiano da gente, faz parte da vida da gente. E os percalços disso se judicializa. Judicializou é a minha especialidade. Quais são os direitos que as pessoas acabam esquecendo, ou nem tendo consciência, ou que acabam negligenciando mesmo? Tem muitos, né? Principalmente nas questões de doença. Tem pessoas que têm determinados tipos de doença que ela tem direito a a saque de FGTS, direitos à aposentadoria, que a pessoa não sabe e continua trabalhando e atuando e ela tem um benefício ali, né? A questão de pessoas que são portadoras de diabetes, que têm direito a medicamentos pelo SUS, né? E as pessoas às vezes não sabem, gasta, medicamento é caro, né? Para outras síndromes, para outros problemas, para outras questões, então as pessoas acabam dispensando seu dinheiro ali, sabendo que tem uma lei que obriga o Estado a fornecer para ela, né? Uhum. Então, às vezes, nessas conversas aqui, a gente acaba elucidando as pessoas e falando, poxa, eu tenho um direito, vou lá, corre, procura um advogado e vai ver e tem É verdade. Essa história do FGTS também, as pessoas acabam nem sabendo que podem... Nem sabendo que podem sacar. Né? Que tipos de doenças? A AIDS, por exemplo. O sujeito que ele tem AIDS, ele pode sacar o FGTS, né? E é uma maneira que a lei encontrou para fazer com que a pessoa usufrua daquilo que pertence a ela e não deixe aquilo para os herdeiros ou alguém saque depois que ela morrer. Sim, é verdade, né? Acaba nem usufruindo, né, desse benefício. Então é uma forma são situações que a legislação usou para fazer com que a pessoa que está ali na finitude, né, está no fim da vida, possa utilizar, possa usar. Euclides, agora eu quero saber sobre o seu escritório. Como é que você trabalha? Onde fica seu escritório? E como é a estrutura de vocês? O escritório está em Itaquaquecetuba, né? Lá a gente atende outras áreas. Eu tenho, por exemplo, a doutora Luciana, que faz a parte de previdenciário e a parte de aposentadoria e trabalhista. Eu tenho outros parceiros, que é o doutor César e a Marisa, que faz outras partes também, mexe com cobrança, contratos, questões escolares, né? E eu fico nessa parte, civil, família, né? E cuidando das questões criminais. Eu tenho um outro parceiro também, que é o Dr. Corrêa, que faz a parte também criminal, que às vezes me auxilia, ajuda, ou eu também auxilio e ajudo ele. E nós estamos lá, no centro de Itaquaquecetuba. Há 23 anos lá. Há 23 anos. E aí você abriu o seu escritório logo depois que você conseguiu esse dinheiro da senhora? Eu já estava abrindo o escritório nesse período. Uhum. Mas aí eu complementei o escritório com esses honorários, com essa causa que não foi causa, né? Que marcou sua vida, que mudou sua trajetória totalmente, sim. Né? E que tal empreender na sua área? É difícil, é fácil? Que conselho você daria para quem está começando? Eu acho 23 anos ainda pouco. Eu olho assim e falo, puxa, parece que eu não passei tanto, mas as pessoas olham e falam, pô, tudo isso. E 23 anos atrás, em comparação a hoje, as coisas estão muito diferentes.
né? Então eu vejo os estudantes terminando, eu vejo as pessoas começando, iniciando a advocacia. Eu, por exemplo, não tive nenhuma ideia de prestar concurso. Eu só queria advocacia e ser advogado. Hoje os estudantes já saem com uma série de coisas na cabeça. Ou eu vou prestar concurso, ou eu vou trabalhar para o escritório de advocacia, ou eu vou montar o meu escritório. Então hoje, a situação econômica do país, né, os próprios cursos de direito também não estão fomentando suporte para os alunos. E a pessoa às vezes sai meio perdido, meio aéreo. Às vezes, tem muita opção, mas às vezes ele não sabe com qual que ele vai conseguir, qual que é aquela que ele almeja, qual que é aquela que ele quer efetivamente para ele. E isso acaba tornando a coisa um pouco mais difícil. Então hoje, para um advogado, por exemplo, leva-se anos para ele se consolidar como advogado, para ele pegar nome, para ele ter uma carteira, para ele ter aquela clientela dele. Eu acredito que hoje está bem diferente do tempo quando eu comecei. A proliferação de cursos de direito também é uma outra coisa que fez com que muitas pessoas fossem para a área. Nós somos o país que mais tem advogado no mundo, né? É mesmo? Eu não sabia. Você sabe o número? Eu não sei o número exato, mas a OAB, há uns dias atrás, entregou a inscrição número 500 mil. A minha é 175. Olha só. Então, só em São Paulo. Né? Então, o Brasil tem muito advogado. É um curso muito cobiçado, né? É um curso muito cobiçado. O mercado, eu acho que não está um mercado tão amplo para todo mundo. Né? Tem essa questão da diversidade, da diversificação do candidato, né? do aluno que possa ir para a área que ele quer, escolher uma outra área. Tem um leque muito grande, mas é difícil. Você também é professor universitário, né? Sou. Me fale sobre essa sua faceta, esse seu lado, e como é que você concilia a sua vida como empreendedor, como advogado e professor universitário. Há 17 anos. Há 17 anos já dando aula. E como é a sua rotina? Eu terminei o curso e fui fazer especialização. Né? Gosto de estudar, ser advogado é estudar constantemente, e eu fui para especialização. E depois acabei indo para a sala de aula. Né? E a sala de aula é uma conexão do escritório, né? Ou seja, eu saio do escritório falando direito e entro na sala de aula falando sobre direito. Então dificuldade eu não tenho, porque são dois mundos diferentes, mas o sistema... O assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Então é muito gostoso. É o que você respira, né? Exato. Você leva, eu imagino, exemplos práticos para a sala de aula. Também. E ouço muitos alunos, né? Que o importante também que eu vejo para dar aula, por exemplo, não é só falar, é ouvir. Né? Então a gente também aprende, o professor também aprende. Né? Você vê como é que está o mercado, você vê como é que estão os alunos, você vê como é que está essa nova geração, você assiste isso e vai embora. E para quem não sabe, onde você dá aula, Euclides? Eu estou dando aula na FATEC. Na FATEC, em Itaquá. Em Itaquaquecetuba, que é ligado ao Centro Paula Souza. Né? As disciplinas que eu leciono hoje não são ligadas ao direito, né? Ou seja, o curso de gestão comercial, secretariado e tecnologia da informação. A minha disciplina é direito. Eu dou aula de direito civil e direito do consumidor para eles e legislação aplicada para a turma de TI. Mas são alunos que não são da área do direito. Eu migrei um pouco para essa área mais tecnológica, né? Para poder ampliar um pouco, mudar um pouco, né? Ver pessoas de outras áreas. Qual é o perfil do aluno hoje, do aluno universitário que faz esses cursos? Mudou também bastante. Lá, quando eu comecei, eu tinha um outro aluno, né? Um aluno mais dedicado, um aluno mais pesquisador, um aluno mais atento. Agora nós estamos com os alunos mais desatentos, às vezes não tão empolgados, né? Às vezes eles não estão preparados. Nós temos alunos que estão deixando de estudar porque eles têm uns grupos que olham e vejam que o estudo não é importante. O estudo não é mais necessário. Ele ainda coloca uma ideia no seguinte sentido: olha, o cara que estuda ganha o mesmo do cara que não estuda. Né? Passando uma ideia de que o estudo não é interessante, passando uma ideia de que o estudo não é necessário, que o estudo não é vital. E é o contrário. São esses gurus de internet. Que ele não sei de onde ele tirou essa formação para isso, não sei de onde ele tirou pesquisa para isso, mas ele amplia isso. E por incrível que pareça, isso às vezes se alastra e contamina pessoas. Às vezes eu escuto na sala de aula o cara, mas para que eu tenho que saber isso? Né? Olha, ainda questiona isso. Ainda questiona. E o conhecimento é tudo.
né? Sim. Ou seja, você aplica para sua área, você aplica para sua vida, você aplica para o seu trabalho, você aplica o estudo para absolutamente tudo. Sim. Então isso, eu acho que nós estamos com essa deficiência e nós estamos crescendo no número de pessoas desinteressadas pelo estudo, pela pesquisa, pela leitura. Tá difícil. O que é sucesso para você, Euclides? Sucesso é responsabilidade, sucesso é disciplina, sucesso é trabalho, dedicação, amor. Tudo isso é sucesso. Você tem que gostar daquilo que você faz para você sair de casa como se você fosse se divertir para você trabalhar. E com isso vem o sucesso. Muito bom. Você já foi vice-presidente da OAB, é isso mesmo? Já. Da OAB de Itaquá, De Itaquá, sim. E como foi essa experiência? Eu ainda estou na OAB, né? Não mais como diretor. Eu sou agora conselheiro de prerrogativa da 10ª região. Entrar na OAB foi Como eu gosto da advocacia, eu falei, concomitantemente, eu tenho que estar na OAB. A OAB é nossa, a OAB pertence aos advogados. E era uma maneira também, além de estudar, era uma maneira de eu conhecer o ramo, de eu conhecer o trabalho, de eu ver como é que estão as coisas, né? E sempre me atualizando. A OAB sempre me proporcionou isso. Além de proporcionar amigos, além de proporcionar você ver outros colegas, né? É muito gostoso. A gente costuma dizer que quem está na OAB e não consegue sair, como é o meu caso, né? A gente consegue fazer dentro da OAB a nossa família, né? Nós temos colegas que a gente conheceu em gestões anteriores e trabalhos anteriores, que é amigo nosso até hoje, né? Então, é isso. Trabalhar na OAB é isso. É você ver os colegas, é ver o trabalho, né? É ir se atualizando. Eu acho muito bom. Às vezes eu paro, porque isso cansa, exige muito da gente, tira o tempo da gente do trabalho, tira o tempo da gente de casa, tira o tempo da gente da faculdade, né? E você fala, puxa, eu tô lá há tantos anos, acho que tá na hora de eu parar. Aí quando você tá resolvendo parar, vem alguém, te põe mais um cargo, mais uma missão, e você fala, eita, não posso abandonar o barco. Eu não consigo sair. Olha só, que legal, muito bom. Esse é o amor à profissão, né? Mas cansa. Cansa. Exige da gente demais. Faz que a gente chega tarde em casa, né? Tem que escrever. Essa questão de conselheiro de prerrogativa, você tem que avaliar situações, casos que são levados para nós, para a gente fazer uma análise, como se fosse um julgamento de se aquele fato violou a prerrogativa ou não. Isso demanda também estudo, demanda pesquisa, tempo. Muita leitura. Muita leitura. E como você recarrega as energias? Assistindo futebol, tive que parar de jogar futebol por conta da idade, a escassez de tempo, saúde, e depois eu também viajo, gosto de viajar, gosto de conhecer lugares e tal, que é uma forma da gente se desprender um pouco do direito. Quais são as características necessárias para uma pessoa obter sucesso na sua área como empreendedor, como um gestor de um escritório? Porque eu imagino que isso não seja muito ensinado na universidade. Então, ouvindo de um professor, de uma pessoa que tem tanta experiência como você, gostaria de saber o que é importante para uma pessoa seguir nessa área como empreendedor. Leitura, estudo, dedicação, saber que toda profissão vai ter os altos e os baixos, né? Não se esmoecer com os baixos e tentar colher disso, das questões negativas, uma forma de você crescer, de você evoluir, de você ampliar. E é isso. É difícil. Toda profissão é difícil, não existe profissão fácil. Por isso que eu sempre falo, vá fazer aquilo que a gente realmente gosta, vá fazer aquilo que a gente realmente dá prazer, aquilo que a gente sai de casa como se fosse passear. Vai fazer isso que a coisa fica mais fácil. Agora eu quero saber sobre a sua atuação na PAI. O que você chegou a fazer lá, o que você faz lá, enfim, que é uma entidade muito respeitada, né, no Brasil todo. A PAI, cada município tem, geralmente, uma entidade ligada a ela. Uma atividade que a gente acaba indo prestar um serviço social, que quando a gente entra lá dá a sensação que nós vamos contribuir. Eu saí de lá com a sensação de que eu mais recebi do que eu doei. Eu fiquei verdade. Eu fiquei 15 anos lá como procurador jurídico. Que legal. E depois eu fui presidente da entidade por um mandato. E você vê as pessoas, você sai mais humano, né? Você começa a ver as dificuldades delas e olha para sua dificuldade e você fala, puxa, eu não tenho dificuldade, eu não tenho problema.
Né? Essas pessoas, sim, têm problemas. E o carinho, né, deles. E o carinho também. deles, e vive dessa forma. Né? Vive desprendida, vive com pouco, Sim. vive muito bem, até de certo modo, assim, felizes, Sim. né? Mas com aquelas dificuldades, com aquelas coisas todas. Então eu muito mais aprendi lá do que eu doei. É verdade. De vez em quando eu passo lá para ver eles e tal. Sim. Deixei agora, me afastei um pouco da PAI, porque é um momento de nova geração também vim dar uma refrigerada na entidade e tal. Os meus amigos que eu angariei lá são meus amigos até hoje. A gente se reúne, se vê. E quando tem alguma coisa na PAI que precisa, a gente se reúne de novo. Sensacional. Na adolescência eu fiz trabalho voluntário na PAI durante 2 anos. Eu sei o que você está dizendo sobre recarregar, sobre você receber muito mais do que você dar, né? Então isso é muito interessante. E olhar para as pessoas e me parece que nos torna mais humanos, né? Nos torna mais condescendentes, né? Nos Sem torna mais dúvida. tolerante. Você vê para você olha aquela situação, aquelas coisas todas, a doença, né? Principalmente as doenças psíquicas, elas são terríveis, né? Então, assim, é um negócio fascinante você trabalhar com eles, você assistir eles, você aprende muito mais. Sim, é verdade. Você estava falando agora de futebol, né? Você é um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, Nossa. que é o grande campeão aí do ano, né? Queria que você falasse. Da vez, né? Da vez. Fazia tempo que o São Paulo não vinha levando alguma coisa, mas aí eu vou ao estádio de futebol, vou assistir o jogo lá, eu gosto. Isso influencia no trabalho também, imagino. Eu penso que não, ele me desestressa do trabalho, né? Porque eu saio do trabalho e vou pro estádio, né? Eu vou para casa para assistir o jogo, vou brincar com os amigos, vou comentar sobre futebol com os colegas, então isso aí ajuda, isso aí, né? Deixa a vida mais leve. Deixa mais leve, refrigera a gente, né? Refrigera. Com certeza. Se bem que o São Paulo ultimamente vai dando mais raiva pro torcedor do que alegria, né? Sim. Agora, eu gostaria de fechar nosso bate-papo falando sobre um conselho mesmo que você traga para quem quer empreender, para quem é seu aluno, enfim, para quem te segue nas redes, né? Aliás, eu gostaria que você deixasse seu Instagram também depois. Tá bom. Mas que grande conselho, aquele conselho de ouro para a pessoa que quer começar a empreender na sua área. Olha, eu acho que nós estamos vivendo tempos rudes, né? Vivendo tempos sem amor. Eu acho que para empreender, a gente precisa ser um pouco mais humano, precisa ser mais dedicado também, não só à profissão, mas também à arte, à cultura, ao lazer, né? As pessoas, ter um olhar diferenciado para as pessoas, né? Por exemplo, no escritório, a gente tem um trabalho que a gente procura não só o mecanismo do processo, mas também tentar instruir a parte, amenizar para ela, porque o processo é sofrimento, né? Uma ação judicial é uma coisa que tormenta as pessoas, que são partes num processo. Nós, como advogados, estamos acostumados. Aquilo é o nosso métier, aquilo é a nossa vivência, né? E eu acho que o que está faltando, as pessoas se dedicarem à leitura. Ler. Né? Não só aquilo que diz respeito à sua matéria, à sua profissão, mas aquilo que te dá prazer. Né? Quer ler uma revista, um gibi, mas leia. Né? Vai ao cinema, vá ao teatro, procure a arte, procure um museu, procure algo, né, que faça você entender outras vertentes, você ter uma outra visão sobre outras coisas da vida, para que a gente possa crescer e evoluir. Eu acho que o crescimento e a evolução vem daí, vem do amor e vem da arte. Muito bom. Viver e empreender é possível e necessário, então, necessário, no caso. Né? Aliado a essas coisas. Ao prazer, né? A ser bem com a vida, né? Para ser bem com a vida, você tem que ter sensatez, você tem que ter sensibilidade. É o que está faltando, né? Eu acho que está faltando. É o que está faltando. Às vezes a gente comenta uma coisinha assim lá na rede social, todo mundo vem... Todo mundo quer ser especialista naquele assunto. Né, às vezes eu brigava mais nas redes sociais, agora eu parei. Você brigava? Eu brigava, porque o sujeito, eu falava, mas vocês não levantam uma questão da medicina, vocês não levantam uma questão da engenharia, né? Sim. Vocês levantam uma questão do direito, e, direito é ciência. Sem dados, né? Sem fatos. Vocês escutam o negócio aqui, pegam uma tira dali, não lê uma decisão judicial na íntegra, né? Não lê um parecer, não lê uma doutrina, né? Não estou dizendo que isso também seja exclusivo de quem seja formado na área, mas qualquer pessoa que faça uma leitura, ela vai ter um conhecimento, né, amplo e vai ter uma ideia, ainda que possa discordar, que é necessário, mas você pelo menos tem ali uma noção
do que foi, do qual argumento que se levou para concluir aquilo, né? O que já é o suficiente para você ter base na sua opinião, né? Mas as pessoas são muito rasas, às vezes, nas opiniões e trazem um formato muito superficial. Euclides, você mencionou a leitura, né? Imagino que para um advogado seja imprescindível ler e saber interpretar, né? Qual é o problema de quem lê e não interpreta direito? Não só quem é advogado, mas de uma maneira geral. O problema da leitura está na sociedade, né? Para o advogado é pior ainda, porque o advogado, 80% do trabalho do advogado é escrito. Então ele tem por obrigação ler. Agora a sociedade também precisa disso e a gente assiste que eles não fazem, né? Por exemplo, decisões polêmicas para determinados assuntos ou para determinadas questões de políticos, né? Que um certo grupo acha que aquilo foi errado, o outro grupo acha que foi correto, mas se a gente for analisar, a maioria dessas pessoas que estão opinando, elas não leram a decisão. Elas não verificaram o teor dela, né? É claro que se você vai verificar o teor e você já tem aquilo em você ainda vai continuar contrariando a posição judicial que está ali escrita. Mas você vai ter mais argumento, você vai ter mais base para você até argumentar e você trazer mais elementos para você sustentar a sua tese. Ou até mesmo mudar de opinião. Porque tem circunstância que quando você lê, você fala, puxa vida, estão falando uma coisa aqui na internet, mas aqui nos papéis, nas laudas, nas decisões, disso. Não é nada disso. Denota inteligência. Exato, ele fala, puxa, estão dizendo uma coisa, mas aqui traz outra. E na internet tem muito disso. Muito de decisões judiciais, que às vezes são interpretadas de uma forma totalmente diferente daquilo que está no processo. Você vai olhar o processo e você vai olhar as opiniões nas redes sociais, parece que estão tratando de casos distintos, parece que estão tratando de coisas completamente distintas. Então é pura má interpretação. Falta de leitura, né? Falta compromisso ao estudo, né? A pesquisa. Por isso que nós somos um país de muitas fake news, né? Porque o cidadão, ele é fácil, ele é tomado de uma maneira muito fácil. Porque me parece que quem produz a fake news sabe que ele não vai pesquisar, né? A partir do momento que nós tivemos essa cultura da pesquisa, dessa cultura da leitura, desse amor ao estudo, eu acho que as coisas resolvem um pouco mais no Brasil. Euclides, foi um prazer te conhecer, que você volte mais vezes pra gente trocar ideias, bater papo. Tá Muito bom? obrigado. Obrigada. O prazer foi todo meu. Eu conversei com o Euclides Teodoro, ele que é professor universitário, advogado e empreendedor. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais. Tchau, tchau.